Muito bem, meus irmãos, restitui. Deus, Ele pode fazer muito mais que pedimos ou pensamos. Quero agradecer a presença aí também da irmã Josiane. Quero agradecer a presença também do Sebastião, lá de Patos de Minas, é isso? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, sejam bem-vindos. E que o Senhor fale ao seu coração. Nós queremos trazer a palavra do Senhor nessa noite, algo que nós ouvimos, algo que nós lemos, e nós sentimos o desejo de transmitir também esse recado, essa palavra de bênção na sua vida. E eu espero que o seu coração esteja aberto. Não fique preocupado agora com nada, não. Tenta ficar o máximo concentrado aí onde você está. Evita andar para lá e para cá e tente ouvir o recado de Deus nessa noite. Eu quero falar hoje sobre um novo recomeço, e a restituição. E nós vamos abrir nossas Bíblias. Você conhece muito bem, muitos vão conhecer, ou já ouviu sobre essa mensagem algumas vezes. É em 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9, nós vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite, começando no versículo 1 ao versículo 15. 2 Samuel capítulo 9, iniciando o versículo 1 ao versículo 13. Até o versículo 13 está bom, porque só 13 versículos, falei 15, mas até 13. Diz assim a palavra de Deus. O tema aqui da minha Bíblia está a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Primeiramente aqui, Davi, ele passou a ser agora rei, no lugar de Saul. Saul havia morrido. E Davi, então, por alguns anos, aí ele se torna rei de Israel. E ele continua no versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade ou da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. A Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa.
tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Querido Deus, que a bondade e a misericórdia do Senhor se encontre em nossa palavra, na nossa boca, e que o Espírito Santo de Deus, com perdão dos meus pecados, clamo que o Senhor nos use, que sejamos canal de bênção para glorificar o teu santo nome. Assim nós honramos o Senhor nessa noite. Amém? Amém e amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que você já se sentiu afastado, excluído ou sem esperança? Eu creio que sim. E nessa noite eu gostaria de falar sobre um novo recomeço e a restituição. Hoje eu gostaria de falar sobre esse personagem bíblico que nós acabamos de ler, que se sentiu assim, excluído, afastado, jogado. O seu nome era Mefibosete. Eu creio que você já deve ter ouvido falar de Mefibosete. Se não ouviu, vai ouvir hoje essa história. E a história de Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era também filho de Saul. Jonatas era filho de Saul e pai de Mefibosete. Então, Mefibosete era neto do rei Saul. Ele tinha apenas 5 anos de idade quando o que eu vou falar ocorreu. Houve então uma batalha muito grande entre Israel e os filisteus, lá em 1 Samuel, capítulo 31, vai falar sobre isso. E, infelizmente, os filisteus prevaleceram. E nesta guerra, então, estavam Saul, o rei Saul, e os seus filhos. E, infelizmente, os seus filhos e Saul morreram na guerra. E os seus filhos tinham seus nomes, que era Jonatas, pai de Mefibosete, Abinadab e Malquessua. Eram esses 3 os filhos de Saul. E sem saída, o rei Saul, então, ele se lança, vendo os inimigos ganharem a guerra. Como ele não queria ser morto por esse povo iníquo, ele se joga, então, na sua espada ou na sua lança, e assim ele mesmo morre. Ele se mata. Então, de repente, chega a notícia que a família real estava mortos. A família real estava mortos, exceto Mefibosete, que tinha apenas 5 anos naquela época, com aquele ocorrido. E lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, havia uma babá, uma ama que cuidava de Mefibosete, que na época tinha apenas 5 anos, e quando essa ama, sabendo que o seu rei e aqueles da linhagem real haviam sido mortos, ela pega esse menino e ela foge apressadamente. E quando ela corre apressadamente, ela foge, e na preocupação de fugir, de salvar aquela criança, ela deixa essa criança cair ao chão. E ao cair ao chão, Mefibosete, ele fica aleijado dos 2 pés. E essa ama, ou essa babá, ela leva Mefibosete para um lugar muito distante, que chama uma cidade muito pequena, que é chamada de Lodebar. Lodebar. Essa cidade de nome Lodebar significa cidade de abandono, cidade de sequidão, uma cidade esquecida. Ali naquela cidade só morava quem era mendigo, quem era leproso, quem era doentes. Era uma cidade do esquecimento.
Ali, infelizmente, eram pessoas que já eram desprovidas pela sociedade ou jogada de lado pela sociedade. Era a cidade do abandono, do isolado, do isolamento, do esquecido. E assim era Mefibosete, ele vivia nessa cidade. Uma cidade do esquecimento, do abandono. É interessante que Davi, ele lembra da aliança que havia feito lá atrás com seu grande amigo chamado Jonatas, que era filho de Saul, pai de Mefibosete, que está descrito em 1 Samuel capítulo 18, versículo 3, onde fala que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. E em 1 Samuel capítulo 20, versículo 42, diz também que quando Jonatas se despede de Davi, ele pede a Davi que guardasse a sua família, ou aqueles que restassem. Então ele diz assim, vai-te em paz, porquanto juramos em ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Então, aliança de amizade. Antes da morte de Jonatas, ele livrou muitas vezes Davi das emboscadas de Saul, porque Saul queria matar Davi, antes de Davi ser rei. Então eles fizeram essa aliança. E o rei Davi, no versículo 3, ele pergunta se ainda resta alguém da casa de Saul. Ziba, que era um antigo servo de Saul, ele responde, sim, existe. Lá em Lodebar, Mefibosete, filho de Jonatas. E nós sabemos que Lodebar é uma cidade do abandono, do esquecimento, sequidão, sem pasto, terra do isolamento. Por isso, para um novo recomeço, eu quero dizer a você, o primeiro ponto dessa mensagem, que você não pertence mais a Lodebar. Você não pertence mais a Lodebar. Uma terra do abandono, do esquecimento. Apesar de Mefibosete morar em Lodebar, ele não pertencia a essa cidade. Aquele jovem, ou aquela criança, que agora era jovem, ele viveu ali por vários anos, sozinho, largado. Claro que tinha alguém cuidando dele, porém esquecido. Ele fazia parte da linhagem real, de uma família real, e o rei Davi, ele poderia muito bem exterminar o restante de outro reino, que era de Saul, seus filhos, mas ele preferiu honrar Mefibosete, porque tinha uma amizade, uma aliança que havia feito com Jonatas. E Mefibosete, ele vai para o palácio. Davi manda chamá-lo. E de repente, naquele momento, Mefibosete, ele fica com medo e chega e se inclina até Davi. E aí, dentro disso, eu quero dizer a você, assim como Mefibosete, ele era uma pessoa abandonada, que vivia numa terra de esquecimento, de sequidão, sem pasto. Eu quero dizer que você não vive mais isso. Você não pertence mais a uma cidade ou lugar chamado Lodebar. Eu quero dizer que Jesus agora, ele nos deu vida. Ele te deu vida. Ele traz você para Ele. Ele convida você para estar com Ele. Por isso, em Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz, e Ele nos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. E no versículo 5, fala que, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Meus queridos, meus irmãos, olha que bênção. Nós não fazemos mais parte
de Lodebar. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós não pertencemos mais e não somos mais condenados ao pecado, à destruição, à condenação eterna, porque não pertencemos mais a Lodebar, terra do abandono, do esquecimento, da sequidão, sem pasto. Agora Jesus nos encontrou. Ele veio com seu grande amor, através de Jesus Cristo. Ele morre na cruz. Deus manda seu Filho, Jesus Cristo, morrer na cruz para nos resgatar da condenação. Isso é bênção, irmãos. Isso é bênção porque agora você faz parte da família de Deus, a família real. Pelo sangue de Jesus nós temos agora acesso ao Pai, pelo novo e vivo caminho, conforme Hebreus 10, 19 e 20. Você não pertence mais a Lodebar, terra do abandono, do esquecimento. E o seu lugar não é lá mais. O seu lugar é estar ao lado do Pai, ao lado do Rei Jesus. Pois agora você é uma nova criatura. Porque as coisas antigas, o passado, passaram. E tudo se fez novo. Isso é restituição. Por isso, no passado, por causa do pecado, nós perdemos o Éden. Mas com Jesus estamos sendo restituídos no Éden de Deus. Amém, irmãos? Por isso você não pertence mais a Lodebar. Agora você pertence ao Rei Jesus, o Salvador das nossas almas. Você já não é abandonado, esquecido. Jesus nos encontrou e Ele quer nos transformar a cada dia, dando um novo recomeço, restituindo o que nós perdemos. Lodebar, uma cidade do abandono, do esquecimento. Você foi restituído para a nova família de Deus. Você faz parte da casa de Deus, da família de Deus. Você tem um nome. E Deus, Ele quer restituir o que você tem perdido. Ouça o que Deus tem falado para você há muito tempo. Venha para mim, eu te amo. Eu quero mudar a sua vida, eu quero te restituir o que você perdeu. Perdeu a alegria, a esperança. E agora eu quero tirar de lá da cidade de Lodebar, a terra do abandono, e trazer você de volta. Foi assim que Davi fez. Davi, ele restituiu Mefibosete ao palácio. O segundo ponto que eu gostaria de trazer, para que eu e você tenhamos um novo recomeço, que nós devemos lembrar da nova aliança. Para eu e você ter um novo recomeço, precisamos lembrar dessa nova aliança. O versículo 6, o versículo 7, ele vai dizer que, de 2 Samuel capítulo 9, ele vai dizer: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Amém, irmãos? Por que eu estou falando que nós devemos lembrar dessa aliança? Porque Davi lembrou. Mefibosete talvez não estava sabendo de nada. Na verdade, não estava sabendo de nada. Por que me chamou aqui? Ele vai me matar, porque eu faço parte da linhagem real. Mas, na verdade, Davi, quando vê Mefibosete se inclina com medo. E Davi fala: olha, por amor a Jonatas, eu fiz uma aliança com ele, e você é bem-vindo aqui no meu reino. E Mefibosete chega ali, mas Davi, ele não esquece da aliança. Davi não hesitou em cumprir o seu compromisso de aliança com seu amigo Jonatas. Davi não só trouxe Mefibosete lá de Lodebar para Jerusalém, como também o coloca
e trata-o como se fosse seu filho. Olha que mudança, irmãos. Uma pessoa jogada, aleijada, esquecida, é trazida ao reino, ao palácio, e aquele rei, Davi, o trata como filho. É interessante que Mefibosete passaria a comer da mesa da casa do rei. E é interessante que também Mefibosete, ele seria restituído todas as terras que pertenciam a Saul e Jonatas. Por que nós devemos lembrar da aliança? Primeiro, porque Jesus fez uma aliança com aqueles que creem nele. Lá em Mateus 26, 27 e 28, ele vai falar sobre a ceia do Senhor, quando Jesus estava ceando com seus discípulos antes da sua morte. Ele diz assim: tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança. Por isso, na cruz, meus irmãos, com a morte de Jesus, fomos restituídos na família de Deus. Amém? Então nós somos agora herdeiros e co-herdeiros de Deus. Fazemos parte do reino de Deus. Aquele que crê, ele tem a vida eterna. Por isso Jesus, ele nos deu esse privilégio de fazer parte da mesa dele. E assim, Mefibosete, que sentiu nada, agora era reconhecido. É interessante que Davi no versículo 7 fala assim: e tu comerás pão sempre em minha mesa. É interessante que comer pão à mesa do rei não era uma honra temporária. Significava que o agraciado receberia uma porção do rei por toda a vida. Irmãos, será assim também no reino quando estivermos reinando com Jesus. Participaremos da sua mesa, dos seus manjares, para toda a eternidade. Amém, irmãos? Isso é bênção, restituição, um novo recomeço. Temos esperança. Jesus veio como rei restituir-nos, trazer de volta o que nós perdemos, a alegria, o pecado que estava retido dentro de nós. Jesus morre e nos restitui a alegria, o amor, a salvação, o perdão das nossas almas. É isso que Jesus veio fazer, tirar você de Lodebar, terra do abandono. Ele lembra de você e traz você de volta. É isso que ele veio fazer. E Davi, ele teve essa aliança, por isso nós devemos lembrar da aliança que Jesus fez conosco. Quando ele morre na cruz, ali antes da morte, ele diz: essa é a nova aliança do meu sangue. Uma aliança que será eterna, que nos liga com Deus, que nos leva até o reino, a vida eterna em Cristo Jesus. Você não pertence mais a Lodebar. Terceiro ponto, meus irmãos. Nós precisamos entender que quando nós temos essa nova atitude, um novo recomeço, ou para um novo recomeço, nós precisamos ter esperança. E a esperança não está neste mundo. A esperança está no versículo 8, que Davi fala com Mefibosete, diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo? Olha o que Mefibosete ele diz: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Irmãos, vamos analisar esse versículo. O que vocês acham? Uma pessoa quando chega diante de um rei, esquecido, largado, abandonado, vai nos trazer uma visão de análise que ele estava o quê? Desmotivado. Ele estava sem esperança, com a autoestima baixa, sem perspectiva de vida,
com complexo de inferioridade. Era isso que ele estava, Mefibosete. E ele ainda diz: eu não passo de um cão morto. Ele coloca essa expressão cão morto, significa sem dono. Se nós formos analisar um pouco mais, cães, presta bem atenção, cães em Israel eram considerados como necrófagos. Necrófagos. Sabe o que significa isso? Aquele que alimenta de animais mortos ou substâncias orgânicas em decomposição. Era assim que Mefibosete se sentia, um cão morto, sem dono, sem um alimento apropriado, uma pessoa largada, abandonada pela família, não porque eles queriam, mas porque estavam mortos. Eu não sei a sua situação, se você também perdeu seus entes queridos e às vezes também as pessoas têm deixado você de lado e muitas vezes você tem sentido sozinho, largado, abandonado, mas eu quero dizer que Jesus não faz isso. Deus, Ele não te abandona, Ele te restitui, Ele quer trazer você de volta. Havia uma esperança para Mefibosete. Esse era o retrato como Mefibosete sentia quando vivia lá em Lodebar, terra do abandono, do esquecimento, da sequidão, aonde vivia só doentes, leprosos. Mas agora havia uma esperança para Mefibosete, de largado, esquecido e abandonado, agora abraçado, lembrado e honrado. Amém? Assim pode ser você, meu irmão. Assim pode ser você. É isso que Jesus veio fazer comigo e com você. Não por causa dos nossos méritos. Não era por causa dos méritos de Mefibosete. Mas pelo amor que Davi tinha por Jonas, amizade. Mas por amor de Deus, que nós somos e fazemos parte da família de Deus. Por isso que Jesus, ele diz: olha, vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. É isso que Jesus, ele veio fazer. Ele nos convida a sair de Lodebar para vir e participar do seu reino. Por isso ele veio nos abraçar, ele te dando uma identidade de filho de Deus, restituindo da casa de Deus, tendo compaixão, amor e misericórdia, e com uma viva esperança regenerada. É o que fala lá em 1 Pedro 1,3, que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém, irmãos? Deus veio fazer isso conosco, enviando o seu Filho Jesus Cristo, com muita misericórdia, nos regenerou, nos deu uma viva esperança, mediante a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É bênção porque nós estávamos perdidos, esquecidos em Lodebar, sem esperança, e Jesus, ele veio para nos dar essa viva e verdadeira esperança. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Davi o coloca em lugar de honra. Eu quero dizer uma coisa para você: se você quer ser honrado por Deus, é preciso você honrar a Deus primeiro. Honre a Deus, honre a Deus, Ele te honra. Deus não esquece de você. Venha para Jesus, para um novo recomeço, para uma nova vida. Deixe Lodebar, busque a presença de Deus, pois você não pertence a Lodebar.
Você tem agora uma nova aliança. Você tem esperança. A esperança é Jesus. Ele te ama e te convida. Então, meu querido, nessa noite, eu quero dizer, eu e você, nós temos essa esperança. Nós temos agora um novo e vivo caminho. Nós temos um novo recomeço, porque fomos alcançados pela graça de Jesus. Você não pertence mais a Lodebar, uma cidade de abandono, sequidão, que era esquecida as pessoas que iam para ali, pessoas doentes, pessoas com problemas. E Jesus te ama. Não pense que Jesus te abandona. Não pense que Ele esqueceu de você. Você é amado de Deus. Ele te honra, Ele te ama e quer também te restituir. Para isso, se você ainda não entregou seu coração a Jesus, hoje você pode fazer isso mais uma vez. Convidar Jesus para entrar no seu coração. Tenha essa oportunidade que você está tendo agora. Reconheça que somente Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tirando você de Lodebar para o seu reino, para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém? Eu quero orar por você. Eu não sei como está a sua vida. Mefibosete sentia como um cão sem dono. Não se alimentava praticamente direito. Abandonado. Fazia parte da família real. E agora ele foi restituído. Assim como nós perdemos o Éden com Adão e Eva, foram expulsos. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, vem nos dando agora um novo privilégio, uma nova oportunidade de levarmos de novo para o novo Éden de Deus. É assim que Deus faz. Restituição. Um novo recomeço que só encontra em Jesus Cristo. Amém? Se você sentiu de Deus, o Espírito Santo falar de você, para você, que você precisa desse novo recomeço com Jesus, e gostaria de entregar a sua vida a Ele e dizer: Deus, eu não quero mais pertencer a Lodebar, terra do esquecimento, terra do abandono, terra da sequidão. Eu quero agora fazer parte da família do Senhor. Deixe Jesus entrar na sua vida. Se você está afastado de Deus, da igreja, convide, fale com Deus. Me restitui, Senhor. Eu quero me restituir. Eu quero um novo recomeço. Eu quero orar por você. Querido Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos agradecer pela Tua palavra e colocar diante do Senhor a cada um que ouviu essa palavra. Deus, nós só podemos ter um novo recomeço na vida espiritual, até na vida material, com a ajuda e com as bênçãos do Senhor. Por isso ajuda, Senhor, esses amados irmãos e amigos que nos assistem, que eles sejam restituídos no Teu reino, reconhecendo que são pecadores, que precisam da Tua graça, do Teu perdão, e que se arrepende dos seus pecados, e convide Jesus Cristo para entrar nos seus corações. Oh Deus Santo e Poderoso, abençoe a cada um, restitui, Senhor, restitui ao Teu reino. Assim nós queremos agradecer, porque nós não pertencemos mais a Lodebar, mas nós pertencemos ao Senhor, e moraremos para a eternidade, para sempre com o Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus, abençoando cada um, hoje e para sempre. Amém? Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor mais um pouco.